Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lígia, sou do curso de Biomedicina e vou estar apresentando um trabalho que, em conjunto com outras duas amigas, foi elaborado. A temática foi a seguinte: marcadores bioquímicos associados a cardiopatias. Então, nós escolhemos um marcador bioquímico chamado creatina quinase na forma especial MB. Somos do curso de Biomedicina e esse assunto foi designado pelo professor Pedro Neves, que dá a disciplina de Fisiologia Humana na DEVRAE FBV aqui do Recife. Nesse trabalho eu vou esclarecer um pouquinho o que é cardiopatia, vou falar sobre os tipos de cardiopatias e vou falar um pouquinho do infarto agudo do miocárdio, que é a cardiopatia que nós escolhemos para apontar o marcador bioquímico, o CKMB, que é a creatina quinase MB. Então, o que é cardiopatia? A cardiopatia é a anormalidade no desenvolvimento das funções cardíacas ou na sua anatomia, ou seja, o coração ele pode possuir a sua estrutura anatômica normal e ainda assim apresentar uma cardiopatia, como ele também pode apresentar disfunções anatômicas e também, em conjunto, apresentar uma cardiopatia. Isso é um conceito mais amplo. Existem dois tipos de cardiopatias, as congênitas e a adquirida. As cardiopatias congênitas são aquelas que nascemos com elas. E dentro dessas congênitas existem dois grupos, as acianóticas e as cianóticas. Cianose por exemplo, é o azulado da pele. Um exemplo claro disso é quando o bebê nasce. Quando os bebezinhos nascem, é visível que eles estão meio azuladinhos, né? Então, os pezinhos, as mãozinhas, até o corpo, a mucosa da boca, estão todas azuis. Isso se dá pelo fato de que quando nós estamos ali na barriga da mamãe, o nosso pulmão não trabalha, ele está ali inativo, está envolto em líquido, e quem faz a parte da oxigenação do sangue que chega até o bebê é a mamãe, é o coração e o pulmão da mamãe. Então, o bebê não está funcionando ali, o pulmão. Então, quando ele nasce, imediatamente o pulmão tem essa necessidade de ser ativo. E aí, demora um certo tempo, uma certa determinada hora, um tempinho, para que essa forma azulada ali da pele do bebê, ela vá desaparecendo conforme o pulmão e o coração do bebê comecem a funcionar, e aí acontece a irrigação periférica e esses tecidos vão não ficar mais azuis. Então, isso é cianose. Então, dentro das congênitas, existem cardiopatias que comprometem essa irrigação periférica, assim como há uma adaptação depois que o bebê nasce, tem cardiopatias que fazem com que essa irrigação continue comprometida. Dentre essas cardiopatias, elas são chamadas de cianóticas, porque fazem com que ocorra a cianose. Um exemplo claro de cardiopatia cianótica é a miocardiopatia dilatada, que é ali quando há um crescimento, um desenvolvimento maior dos ventrículos e o coração realmente aumenta de tamanho, e aí a ejeção do sangue não é eficaz e há um comprometimento no fornecimento de oxigênio e nutrientes para os tecidos. E aí sim ele pode sofrer cianose. Exemplos de acianóticas, doenças que não provocam cianose, é claro a CIV, CIA, que aí a CIA é a comunicação interatrial, e a CIV, comunicação interventricular. Normalmente, na hemodinâmica normal do coração, não é normal que haja a comunicação entre os átrios e entre os ventrículos.
É normal que haja comunicação átrio-ventrículo, mas átrio-átrio e ventrículo-ventrículo não, caso ocorra uma patologia. Então, a CIA e CIV são exemplos dessas cardiopatias. Dentre as cardiopatias, saindo das congênitas, vamos para as adquiridas, que é onde o infarto agudo do miocárdio se encaixa. As cardiopatias adquiridas, elas estão muito mais envolvidas com a questão ali do estilo de vida que o indivíduo leva. Como a escolha foi o infarto agudo do miocárdio, por definição, a doença isquêmica do coração representa uma das principais causas de óbito em homens e em mulheres acima de 30 anos de idade. O diagnóstico é feito com base no quadro clínico, nas alterações eletrocardiográficas e na elevação dos marcadores bioquímicos de necrose. Não existe somente um tipo de infarto agudo do miocárdio, existem 5 tipos e aí vamos especificá-lo mais posteriormente no slide seguinte. Mas ali, por imediato, quando o paciente vem e reclama de uma dor torácica, uma angina, há necessidade de se fazer um eletrocardiograma onde vai se analisar ali a sístole, a diástole, os segmentos ali do o segmento ST, só que a partir desse exame não tem um diagnóstico certeiro, não é uma coisa certa de que vá se diagnosticar o infarto agudo do miocárdio. Então faz-se necessário a execução de exames laboratoriais, onde vão ser analisados esses marcadores bioquímicos que vão indicar se aquele paciente está ou não sofrendo um infarto agudo do miocárdio. Como o infarto agudo do miocárdio se trata exatamente de uma obstrução ali nas artérias coronárias, há o comprometimento da oferta de oxigênio e nutriente, e aí esse tecido começa a morrer, porque o coração é um músculo e ele precisa de muita energia, muito nutriente, porque está em constante ação. Então, se há obstrução de uma artéria, o sangue é impedido de passar. E aí esse tecido começa a morrer pela falta de oxigênio e nutrientes que deveriam estar passando e não estão. Então aqui nós vamos ver os tipos de infarto agudo do miocárdio de uma forma bem resumida. Existe o tipo 1, que ali é o tipo espontâneo, que é o mais ocorrente, é o que mais ocorre quando há ali, por conta de uma dieta nada saudável, por conta do sedentarismo, do tabagismo, de predisposição genética e de inúmeros outros fatores, como raça, como gênero, como vários outros fatores, vão influenciar esse acúmulo de ateromas ali nos vasos, que é a deposição de gordura. E aí há o entupimento da luz do vaso e o sangue não consegue passar. Esse AM tipo 1 é quando há a ruptura da artéria ou então a erosão, a ruptura dessa placa aterosclerótica que se deposita ali na forma de gordura. O IAM tipo 2 é quando há um desequilíbrio entre a oferta de oxigênio e a necessidade que ali as células musculares, as fibras musculares têm. E elas não estão associadas à deposição de gordura nos vasos, e sim elas estão associadas a outros fatores, como a anemia, a insuficiência respiratória, a hipotensão, a hipertensão e por diante. Existe o tipo 3, que é definido quando ocorre um infarto seguido de óbito, não dá tempo ali muitas das vezes não dá tempo nem da elaboração de um eletro, imagina de exames para identificar marcadores bioquímicos. Não se tem esse tempo. Isso acontece muito quando o paciente ele tem ali algum trombo, e aí esse trombo se desloca ali da sua área específica, transforma-se em um êmbolo. Esse êmbolo percorre ali a circulação e em algum momento em uma artéria de calibre menor, numa arteríola do coração e tal,
esses êmbolos eles impedem a passagem. E aí quando existe o IAM tipo 3, que é definido quando ocorre um IAM ali seguido de óbito, porque não tem-se o tempo necessário para fazer um eletro e muito menos um exame laboratorial para identificar os marcadores bioquímicos. Isso acontece quando ali o paciente ele já tem um histórico de coagulação, da formação de trombos, e aí esse trombo se desloca da sua localização e se transforma em êmbolos, percorre a circulação ali e ao encontrar-se em artérias, em veias de calibre menor, eles ali ocasionam o entupimento. E aí, quando é em uma veia muito comprometedora do coração, isso leva o paciente a óbito em poucos minutos. Existe o IAM tipo 4A, que é uma consequência de uma intervenção coronariana percutânea, que aí vou esclarecer aqui um pouquinho. A intervenção coronariana percutânea é feita com um tubo oco, fino e flexível, com um pequeno balão insuflável na ponta e é avançado através da artéria pela virilha ou braço, em direção ao coração e com visualização por raio-x. Depois de alcançar a secção estreitada ou obstruída, o balão é insuflado para dilatar ligeiramente a artéria e restabelecer o fluxo sanguíneo. Existe ali também o IAM tipo 4B, que ocorre na trombose do stent. Stent também é um método para desobstrução ali do vaso. E o tipo 5, que é associado à cirurgia de revascularização miocárdica. Então, esses dois tipos, tipo 4 e tipo 5, eles são consequências, é o que pode ocorrer ali de uma intervenção que já é feita para desobstruir, mas que também pode gerar um infarto agudo do miocárdio. Aqui entrando mais detalhadamente sobre a nossa creatina quinase. Antes de ler, temos que deixar claro o papel da creatina quinase, né? A creatina quinase, ela contém nos músculos, ela é uma enzima e como enzima ela é um catalisador. E esse catalisador ele serve para acelerar as reações bioquímicas que acontecem ali em nível celular. Então, o que essa creatina quinase faz? Essa creatina quinase, ela pega um grupo fosfato, une a um grupo quinase e forma uma fosfoquinase, que é a PCR. Essa PCR, por outra via, ela vai ser usada como energia ali por fornecimento de ATP para o músculo, para as atividades do músculo. Então, essa creatina quinase exatamente serve para a adição do fosfato a um grupo creatina. Existem alguns detalhes, como por exemplo, quando o músculo está sob estresse, como por exemplo na musculação, em uma atividade física intensa. Essa creatina quinase, ela é quebrada e ela é liberada na corrente sanguínea para que haja exatamente a utilização desse grupo fosfato. Então, ela pode ser quebrada. Aqui é a opinião de alguns autores. A CKMB, mais um detalhe, a CK ela tem diferentes formas, ela tem a CKBB, a CKMM, CKBB, que estão em diferentes tecidos e aqui especificamente no músculo cardíaco, o detalhe do marcador bioquímico é a CKMB. A CKMB é uma fração isoenzima mais específica da CK para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. O nível de CKMB começa a aumentar dentro de 3 a 6 horas após o início do infarto agudo do miocárdio. Atinge valor máximo dentro de 12 a 24 horas e normaliza-se de 24 a 48. Isso é um autor que diz. Com pico médio de 16 vezes o valor normal, com sensibilidade e especificidade maior que 77% nas primeiras 48 horas, diz outro autor. Entretanto, as enzimas mais frequentemente utilizadas no diagnóstico do IAM é a CK e sua fração MB.
não apresenta uma elevação sérica até a quarta hora após o início da dor torácica e, portanto, não apresenta boa sensibilidade no estágio inicial do IAM. Então, são opiniões entre autores sobre esses índices, porque em outros estudos, em contrapartida, dizem-se de passagem que a concentração de CKMB ela é variável de acordo com vários fatores, entre ele a raça da pessoa, o gênero, a idade, a massa muscular, então isso vai variar. Foi realizado um estudo, esse estudo foi de um artigo que vou citá-lo posteriormente, para análise e comparação dos 5 tipos de infarto agudo do miocárdio, mais especificamente o tipo 1 e o tipo 2, já que os outros tipos eles ocorrem mais em menor frequência. O tipo 1 ali, como podemos ver, ele é o mais abundante, e o tipo 2 ele está em menor, porém o tipo 1 e o tipo 2 apresentam marcadores bioquímicos muito parecidos em porcentagens também parecidas, e isso pode dificultar o diagnóstico. Como pode-se ver aqui, o tipo 1 ele é o que mais acontece. Esse tipo 1 é ali onde há deposição de gorduras no vaso, então isso implica dizer que a maior parte das ocorrências de infarto agudo do miocárdio se dá pelo modo de vida que as pessoas levam. Aqui é um paralelo de comparação entre o tipo 1 e o tipo 2, onde eles levam em conta a idade, o sexo, a raça, se a pessoa já tem uma hipertensão arterial, as dislipidemias, o tabagismo, etc. Todo esse trabalho ele foi baseado em 2 artigos e também no site do IBGE, em uma pesquisa realizada ali nacionalmente em 2013 no site do IBGE. Esses 2 arquivos e a fonte do IBGE. É isso, eu espero que esteja claro e qualquer dúvida, qualquer coisa a acrescentar, estamos aqui. Obrigada.